Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou o Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. No programa de hoje, nós vamos conversar com o promotor de justiça Frank Ferrari, coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa da Moralidade Administrativa, CAUPAM. Hoje nós vamos falar sobre o controle da lisura dos gastos com os festejos juninos. Dr. Frank, bem-vindo mais uma vez para conversar sobre esse assunto. Conversamos ano passado e o São João se aproximando, os municípios já anunciam suas festas. Como é que o MP está se posicionando agora para o São João 2023? Bem-vindo, doutor. Olá, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez no MP Conecta, tendo a oportunidade de trazer esclarecimentos para a sociedade sobre a atuação do Ministério Público nesse tema, que é tão caro à sociedade baiana e eu costumo dizer que tão tradicional quanto o próprio São João e os festejos juninos é a atuação do Ministério Público, do sistema de controle da gestão pública na fiscalização dos gastos públicos com esses eventos. Então, não poderia ser diferente esse ano, 2023. Nós estamos atuando, o Ministério Público está acompanhando os gastos públicos nos municípios baianos. E me fala uma coisa, como é que está sendo feita a questão da ação articulada? Quais são os princípios que norteiam aí a atuação do MP? Perfeito, Gabriel. Estamos intensificando e aprimorando a atuação que implementamos no ano passado. Essa atuação ela é orientada por alguns princípios. Que princípios seriam esses? Princípio da preservação dos festejos juninos e da tradição cultural baiana, princípio da prevenção de danos ao erário e de outros ilícitos, a partir da cooperação e diálogo com gestores, da promoção, da transparência e da gestão responsável por motivação das decisões administrativas. Bom, o senhor falou aí dessa questão da interação com os gestores. Como é que vem funcionando essa articulação do MP com gestores? Como é que está funcionando isso, doutor Frank? Bem, esse ano nós antecipamos um pouquinho a atuação articulada no âmbito do Ministério Público. Ela foi deflagrada em 13 de abril, a partir de uma recomendação expedida pela Procuradora-Geral de Justiça aos promotores do Ministério Público. Na sequência, o CAUPAM emitiu uma orientação técnica para os promotores de justiça para subsidiar essa atuação. E essa atuação, esse ano, realmente contou com uma aderência muito significativa dos membros do Ministério Público. Já deixando aqui meus parabéns a todos os colegas promotores e promotoras do Estado. Tivemos aí até meados de maio quase 100% de crescimento da instauração de procedimentos de acompanhamento, e é preciso que nós façamos um esclarecimento sobre o tipo de procedimento que está sendo instaurado nesse momento. Ele não é um procedimento de caráter investigativo, não é um procedimento de caráter responsabilizador, é um procedimento que se alinha com a nossa orientação prioritária de prevenção de danos, de diálogo e cooperação com gestores. É um procedimento de acompanhamento, onde os promotores de justiça irão se aproximar da gestão, dialogar com os gestores, pedir informações sobre as contratações públicas, sobre os gastos públicos, sobre a situação financeira dos municípios e pedir transparência aos gestores públicos. O senhor falou aí dessa questão da transparência, algo que tem sido bem priorizado este ano. Inclusive, tem um painel específico para transparência. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, para o público, um pouco mais sobre isso. Então, a transparência, de fato, é um dos princípios orientadores da nossa atuação na fiscalização dos gastos com os festejos juninos e dos gastos públicos em geral. A transparência é um pilar de um Estado republicano e não poderia ser diferente, então, para o Ministério Público. É um tema realmente muito caro a nossa atuação. E esse ano nós estamos construindo em parceria com outras instituições de controle, a exemplo do TCE,
o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos municípios, dos Ministérios Públicos de Conta que atuam perante esses tribunais, da rede de controle, né, da gestão pública no Estado da Bahia e da União dos Municípios Baianos, a UPB. Então, nós temos feito, né, uma série de reuniões interinstitucionais para discutir, né, a construção desse painel. Em que ele vai consistir, né? Ele trará, né, uma série de dados organizados basicamente em duas categorias, né? Categorias de identificação, né, desses gastos e de indicadores econômicos para a valoração desses gastos, né? Esse painel ele será, né, publicado na internet. Esperamos que no dia 14 de junho ele já esteja disponível a toda a sociedade, a todos os gestores. A ideia, né, é que ele se traduza num grande banco de dados de informação pública, né, para todos, que sirva à sociedade, que sirva aos gestores públicos no planejamento, né, das suas contratações, na negociação dos valores para as suas contratações, que sirva ao próprio empresariado, né, para, a partir de um histórico, né, de contratações públicas, no tempo e no espaço, o Estado da Bahia possa, né, fundamentar os seus preços futuros. Então, né, a expectativa é que esse painel ele realmente venha aí a agregar em transparência e instrumento de gestão. E é muito importante, né, que os gestores cooperem, né, com o Ministério Público, com as demais instituições. É um painel que está sendo desenvolvido de forma muito democrática, né? A UPB tem participado efetivamente da construção, né, desse painel, da seleção de dados. Esse ano também, né, no painel, a gente traz uma novidade, né, uma novidade que é o selo, né, de transparência, a ser conferido para todos os municípios que cooperem, né, com o fornecimento de dados e com a construção desse painel. Comumente nós estamos acostumados, né, Gabriel, a mostrar aquilo que não funciona. Esse ano nós queremos apostar, né, em algo diferente. Dar um destaque para aquele gestor que entende, né, o papel e a importância de uma gestão transparente e coopera com a colaboração da construção desse painel. Perfeito. Doutor, dentro dessa linha proativa, colaborativa, é até importante esclarecer um ponto, porque muita gente ainda acredita que o papel do MP, sobretudo na área da moralidade administrativa, é um papel necessariamente repressivo, é um papel necessariamente de coibir festejos, de coibir gastos excessivos, quando, na verdade, existe um trabalho todo de prevenção. Eu queria que o senhor falasse dessa dualidade, onde é que está o ponto de atuação real do MP nisso. Pronto, perfeito, Gabriel. A defesa do patrimônio público pelo Ministério Público, ela é feita, né, com diversas abordagens diferentes. Apesar de nós sermos, né, comumente, popularmente, mais, né, notabilizados pela atuação repressiva, pela responsabilização, não é só isso. Muito pelo contrário, né? Talvez a atuação mais importante do Ministério Público ela aconteça justamente na tentativa de prevenção de ilícitos. Ela é muito mais eficiente e muito mais barata para o Ministério Público e para toda a sociedade. Além do mais, tem um aspecto que eu acho interessante o senhor frisar, nós conversávamos mais cedo, que é a questão de qual o verdadeiro interesse público envolvido nessa questão. Não é apenas o gasto com festejo, não é isso? O interesse público, né, envolvido nos festejos juninos, né, e que deve ser perseguido não só pelo Ministério Público, mas pela gestão pública e por todas as demais instituições estatais, ele é um interesse público complexo. Ele é composto, né, de uma série de elementos que devem ser sopesados e ponderados na atuação desse sistema de fiscalização. Quais são esses elementos? Não é, como você bem frisou, não se trata apenas de erário do dinheiro público. Esse é um componente muito caro, muito importante para o Ministério Público, para as instituições de controle e para a sociedade, mas não é o único. Nós sabemos, né, e principalmente quem é do interior como eu, né, sabe bem disso,
que, né, a Bahia tem uma tradição muito forte, né, desses festejos. Então, você tem um componente cultural que é importante, que é caro, né, para o baiano. Temos também um componente que é econômico, não é só financeiro, mas econômico, gira dinheiro, né? É uma oportunidade, uma época onde, principalmente os pequenos municípios, os pequenos comerciantes, eles têm a oportunidade de incrementar suas rendas. Então, essa é uma realidade que tem que ser considerada também, né, nas formas de atuar, nas abordagens eleitas, da preventiva e ou da repressiva. Então, nós estamos tendo muito cuidado na orientação aos colegas promotores e no monitoramento das ações em curso. Perfeito, doutor. Com relação a isso, muitas pessoas, inclusive da própria população, às vezes ficam temerosas. Bom, será que o Ministério Público vai suspender nossa festa? Vai haver uma suspensão de festa? Como é que está a orientação de atuação nesse sentido de, eventualmente, ocorrer um problema sério? Vai se suspender festas? Então, né, em linha com essa, né, estratégia institucional traçada, né, de tentar prevenir ao máximo e de, sobretudo, né, se esforçar para preservar os festejos e a cultura baiana, temos discutido com os colegas que em situações extremas, né, é preferível, né, que se deixe aqueles festejos que já estejam programados acontecerem e, se for o caso, né, aí sim, no bojo de procedimentos de cunho investigatório, buscar, né, depois, né, de estabelecido o contraditório, de aprofundada a investigação da situação de cada município, buscar a responsabilização e a reparação de eventuais danos causados por uma gestão irresponsável. Ou seja, mantendo assim os festejos e o interesse público do qual o senhor falou. Perfeito, né? A forma que nós pensamos ser a mais adequada para equilibrar todos esses elementos que compõem o interesse público no caso dos festejos juninos. Bom, doutor Frank, apenas para que nós encerremos aqui nossa conversa, o senhor teria algum recado, alguma conclamação a fazer tanto à população quanto aos municípios ou até aos próprios membros? Então, Gabriel, aproveito aqui a oportunidade e a audiência qualificada e amplificada aqui, né, desse programa para, né, continuar pedindo aos membros do Ministério Público que tenham a sua independência funcional, que, né, continuem aderindo, né, a essa atuação articulada, né. Está realmente muito bonito, né, de ver esse ano o Ministério Público atuando. Até meados de maio, já eram cerca de 91 procedimentos instaurados em 49 municípios baianos. Então, isso é um dado bastante significativo, que mostra que o Ministério Público está atento, está acompanhando de perto, está cooperando para que os festejos ocorram da melhor forma. Gostaria, né, também de fazer um apelo para os gestores públicos que cooperem, né? Cooperem com os promotores locais, né? Dialoguem, prestem as informações solicitadas e, né, que possam cooperar com a construção de nosso painel. O CAUPAN expediu à UPB uma solicitação, né, para que fosse difundida aos gestores, para que esses dados fossem compilados, né, e enviados ao CAUPAN para a construção, né, desse painel de transparência. Então, fica aqui o reforço, né, aos gestores que cooperem, né? Vocês estão aí construindo conosco um painel que vai servir não só à sociedade, não só a órgãos de controle, mas também à gestão e ao próprio empresariado baiano, né, envolvido na realização dos festejos. Então, fica aqui esse pedido, né, também aos gestores e, né, nosso desejo, né, de que os festejos juninos ocorram da melhor forma possível nos municípios baianos. Ok, doutor, muito obrigado. Conversamos hoje no MP Conecta com o promotor de justiça Frank Ferrari, que nos falou sobre o controle de gastos e, sobretudo, sobre a transparência com os gastos nos festejos juninos. Você pode acompanhar os nossos outros programas, tanto no Spotify, quanto no YouTube e nas nossas redes sociais. Até o próximo MP Conecta. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.